Vamos ver o que o esquerdista está dizendo. Porque o presidente Lula, quando fala em narrativa, ele abre espaço para qualquer pessoa, inclusive no Brasil, que ele acusa de não ser democrático, de ter a narrativa dela de democracia. Certo? Não tem diferença nenhuma. Como é que ele abre espaço para isso? É muito lamentável. Como o Camarote falou mais cedo, corretamente, não há o menor problema no Brasil. O Brasil tem que ter relação com uma nação vizinha, como a Venezuela, tem que ter até comércio. O principal parceiro comercial da maior parte dos países do mundo é a China, que é uma ditadura, principal parceiro comercial, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil. Certo? Todos os países do mundo têm relação com ditadura. Tem um país do mundo que não tem relação com ditadura. O problema é o tom celebratório. Como se o Maduro fosse uma resistência democrática. Não é. Ele é um ditador. Não dá para entender por que celebra uma figura dessas. Sabe? Uma figura repugnante que nem o Maduro. Não se celebra Maduro, não se celebra Ortega, não se celebra Bin Zayed dos Emirados Árabes, nem Bin Salman da Arábia Saudita. Ditadura é ditadura. Então é muito lamentável a postura do presidente Lula. E olha, e tem horas, lembra até o presidente Bolsonaro nisso, que era mais próximo de ditadores, que nem o Bin Zayed e o Bin Salman, do que o Macron. O presidente Lula chama atenção, que às vezes ele celebra mais uma figura que nem o Maduro do que algumas lideranças. Aqui você vê o que eu venho explicando para vocês há algum tempo. A mídia é globalista, ela não é petista. Entenda isso. A mídia é globalista, ela não é petista. A mídia petista são os amigos do Lula que se dizem repórteres. Esses são comunistas, né? Ali o pessoalzinho que... Essa grande mídia, a Globo, principalmente as gigantes como a Globo, eles são globalistas. E aqui você vê nitidamente a raiva da Globo quando Lula se aproxima ao comunismo, ao comunista, no caso do Maduro. Então você vê que aqui, esse cara, que é um esquerdista de carteirinha, ele fala algo que nós precisamos debater. Uma coisa é você fazer negócios com a China. E eu falava para as pessoas hoje até de manhã, e repito isso várias vezes, que é uma hipocrisia do mundo em fazer, por exemplo, negociação com a China. A China é um dos países mais autoritários, sanguinários que existem no mundo. Existem hoje escravos na China. Existem os Uyghurs que fazem trabalho escravos, campos de concentração existem na China. Todo mundo sabe. Mas os globalistas, por exemplo, Nike, toda essa galera bota trabalho escravo para fazer seus sapatinhos lá na Ásia, em países de um trabalho escravo. Isso sempre existiu. Então sempre vai existir a hipocrisia. E você tem que ter a capacidade de entender que o mundo é hipócrita, que a política é suja, a política é hipócrita. Você tem que entender isso. Agora, existe uma diferença em vender sapatos para a China ou, sei lá, porco para a China, galinha para a China, comprar sapato da China, comprar camisa da China e dizer, trazer o Maduro para próximo a si e dizer que Maduro é uma democracia. E que tudo que falam da Venezuela não passa de uma narrativa mentirosa dos nossos adversários. Aí que está a diferença. Lula fazer comércio com a Venezuela não tem nada errado pelo mundo que vivemos hoje. Deveria ser eticamente, moralmente errado completamente. Mas não é. O mundo é hipócrita. Então todo mundo faz. Não adianta o Brasil não fazer quando todo mundo faz. Entendo. Mas trazer o ditador, trazer o genocida, trazer o sanguinário e dizer que tudo que falam mal dele é uma narrativa dos adversários, aí está o problema.